Voltamos aqui no fsiqueira.com e hoje eu quero falar sobre um tema polêmico, um tema que é fantasma para muita gente. Eu quero falar sobre a demissão, ou sobre quando você sai de uma empresa, quando você rompe com a empresa em que você trabalha e cai aí no mercado. Quanta gente conduz a sua carreira a partir do medo, né? E quantas empresas também tentam segurar o seu funcionário ou erroneamente tirar a produtividade dele ameaçando de demissão, vou te mandar embora. Já falamos até sobre isso aqui no vídeo sobre liderança, depois dá uma olhadinha. Mas eu queria falar sobre essa possibilidade de sair de uma empresa. Afinal, isso é um fantasma ou é uma chance ou uma possibilidade? Eu, quando fui a Porto Alegre, em 2008, saí de São Paulo e fui a Porto Alegre, eu tinha construído minha carreira na capital de São Paulo, trabalhado nas principais rádios, feito um monte de coisas. E minha última experiência lá foi numa rádio muito legal, numa rádio nova, na Rádio Sul América Trânsito, uma proposta inovadora, uma grande chance para um comunicador, afinal de contas, a gente ficava 5, 6 horas no ar falando, improvisando com ouvinte. Isso é uma experiência riquíssima, né, para todo profissional de rádio. E quando eu saí ali da Rádio Sul América Trânsito, a minha sensação era que nada mais me parecia motivador no rádio. Qualquer proposta que viesse me pareceria um pouco mais do mesmo que eu já tinha feito. Era reviver experiências que eu já tinha tido. E já há algum tempo eu estava um pouco inquieto em relação a isso. Eu precisava de novos ares e novas experiências, eu precisava fazer coisas diferentes. E foi por isso que eu acabei saindo de São Paulo e indo a Porto Alegre, buscando outros ares, buscando outras possibilidades, mas sem nada fixo em mente. Eu estou te dizendo isso pelo seguinte: a oportunidade que surgiu a partir do momento em que eu simplesmente me abri para as perspectivas, para as chances que apareceriam, foram enormes. O meu site, o blog, o flaviosiqueira.com, que me trouxe um monte de contatos, que me trouxe um público que eu não tinha, né? Não era o ouvinte de rádio, mas é um público diferenciado que lia aquilo que eu comecei despretensiosamente a escrever. Isso me trouxe o livro, que por sua vez também me abriu uma série de caminhos e assim por diante. Mas por que eu estou te contando isso? Porque quando a gente tem a clara sensação de que não pertence a nenhuma empresa, você está livre para enxergar as possibilidades que ao longo do caminho certamente aparecerão. Existe uma frase do Mário Quintana que eu acho sensacional, que é o seguinte: você não deve correr atrás das borboletas, cuide do seu jardim para que as borboletas venham. E às vezes a gente fica doido atrás de mercado, de possibilidades, de rádios e chances e vagas, enfim. E você fica doido. É mais ou menos como aquele caso do cara que tá namorando, da menina que tá namorando e rompe aquele namoro antigo às vezes e fica desesperado para preencher aquele espaço e sai procurando um namorado, uma namorada, e vai ter dificuldades para encontrar. É engraçado, mas a pessoa da tua vida surge quando você relaxa, quando você deixa a ansiedade de lado e simplesmente se solta e está aberto às possibilidades que aparecem ao longo da sua vida. O trabalho é a mesma coisa. Sair de uma empresa é uma chance de você tirar a fixidez de um olhar que nasce com um tipo de cultura que cada empresa tem. Cada empresa tem o seu próprio jeito de enxergar o mercado, e quando você está dentro de uma, você vai se adequando àquele padrão, o que naquele momento pode ser útil, mas olhando de uma maneira abrangente, pode te limitar em alguns pontos da sua carreira. Então, a chance de você ter um olhar mais abrangente a partir do momento que você se desliga de uma empresa é enorme. E esse é o ponto de partida para que você se abra para o mercado, cuidando do teu jardim para que as borboletas venham depois. É o momento de você enxergar as inúmeras possibilidades que hoje, por exemplo, as tecnologias, a internet traz. Desde, no meu caso, eu falei do site, mas tem tanta coisa, tem rádio web, tem blog, tem um monte de coisa. Hoje a pessoa grava em casa e manda para o mundo inteiro. A comunicação se tornou muito mais fácil. E para quem é bom profissional, para quem tem proposta, para quem agrega, existe mercado, afinal de contas o mercado precisa de pessoas assim. Então, ao invés de ficar desesperado atrás de uma borboleta, cuide do seu jardim, cuide do que você vê, cuide da maneira que você enxerga, cuide das suas propostas, do seu crescimento profissional e use uma situação aparentemente ruim, como pode ser, por exemplo, uma demissão, para um crescimento, para uma valorização pessoal e profissional. A partir desse ponto você vai crescer, e quando você cresce, o mercado te puxa, porque o mercado precisa de pessoas assim. A gente tem duas possibilidades quando sai de uma empresa.
Ou você considera isso como um fracasso, como o rompimento da sua possibilidade profissional ou uma oportunidade de crescimento, de mudança de ares, de reconhecer novas pessoas, novos mercados, novo trabalho e novas perspectivas. Às vezes a gente salta no escuro, né? Com medo se vai ter uma rede de proteção lá embaixo ou não. Mas tenha clareza que essa rede de proteção que nos sustenta, que nos protege, que nos mantém profissionalmente vivos, não é uma empresa especificamente, até porque a relação com uma empresa é uma relação como qualquer outra, que tem começo, meio e fim, que tem interesses, que tem troca, você dá por um lado, a empresa dá por outro, e um dia ela se rompe. O que te sustenta não é isso. O que te sustenta é o teu reconhecimento profissional, é a tua capacidade de fazer de um limão uma limonada. Então, se isso aconteceu contigo, ou se você de repente está temendo isso, tira esse tipo de tremor. Se enxergue como profissional que você é, independente da empresa. O teu sobrenome não é a empresa. Apesar da empresa ser importante naquele momento e você deve se dedicar a ela, mas não é ela que te sustenta e que te mantém como profissional. Ela pode te manter como fulano daquela rádio naquele determinado momento, mas o profissionalismo não nasce dessa condição, mas nasce da percepção de quem você é no mercado, das propostas que você tem a oferecer, do que você pode fazer e do que você pode agregar como ser humano e como profissional. As possibilidades estão todas aí. Se hoje você está atrelado a uma delas, saiba que, independente dessa possibilidade que hoje você está atrelado, outras, inúmeras, milhares, infinitas, existem ao teu redor. A capacidade de enxergar, de entender e de se desvencilhar de uma e de se atrelar a outra está diretamente relacionada com a sua condição de se enxergar e se reconhecer como profissional que você deve ser. Portanto, demissão não é um fantasma, mas em muitos casos pode ser uma grande oportunidade para lhe transformar em um melhor profissional e lhe remeter a outras oportunidades que talvez de outra maneira você não teria acesso. Pensa nisso e sem medo no trabalho. Medo não leva a lugar nenhum. Trabalhe com profissionalismo, com ousadia, com criatividade e saiba que você é um profissional que vai fazer com que as borboletas venham até você. Cuide do teu jardim, como dizia o poeta gaúcho Mário Quintana, que aí as borboletas certamente e naturalmente vão atrás de ti, tá bom? A gente se fala aqui no nosso vídeo papo. Mande a sua sugestão f.siqueira@rocketmail.com. Até o próximo.